Fala galera, aqui é o Ryo e hoje eu quero ensinar para vocês matemática básica o mais rápido que você já viu na sua vida. Então provavelmente você vai aprender em só uma aula tudo isso que eu coloquei aqui. 4 operações, frações, equação, regra de sinais, decimais e conversão e simplificação de números. Que eu acredito que sejam os tópicos mais importantes para você conseguir aprender todo o resto da matemática. Essa aula eu fiz em especial para quem está aplicando o estudo por questões e precisa de um empurrão inicial para conseguir aprender matemática por questões. Ou seja, para a galera que me acompanha aqui do canal e para quem conhece o meu curso, que é o Enem de Virada, o link está aqui na descrição. Olha só, vamos então, antes de começar, só definir uma mentalidade que eu acho que é muito importante, tá bom? Matemática básica, geralmente você não consegue aprender por 2 motivos. Porque você aumenta o problema que é a matemática básica. Sabe quando você vê um monstrinho e tem uma luz batendo nele e reflete uma sombra gigante na parede? Então, para vocês, matemática básica é um bicho de 7 cabeças, quando na verdade não é. É uma matéria que foi feita e que é ensinada nas escolas para crianças. Então, não é para ser difícil. Não tem nada aqui que seja realmente muito complexo e difícil que seu cérebro já não consiga aprender. Tá? E se você não consegue aprender, são 2 motivos. Ou é porque você acredita que é muito mais difícil do que realmente é, isso cria bloqueios em você, ou é porque você não tem praticado de verdade as coisas. Então você só assiste a videoaula, você vê a aula e fala, não entendi. Por que você não entendeu? Porque você nem tentou. Matemática é para ser feito na prática, para você usar a cabeça, pensar, quebrar a cabeça até entender. Se você não partir desse processo, você não vai aprender mesmo. Vai sempre parecer que está difícil. Tem muita gente que assiste a aula e fala, não entendi nada. Meu amigo, você tem que se esforçar para tentar entender a aula. Nenhum professor vai mastigar a aula o suficiente para que você aprenda assistindo a aula, sem ter que pensar em nada, tá? Isso aí é uma ilusão que você criou e você não quer pensar. A gente está falando sobre aprender a usar a cabeça, aprender a usar a lógica, desenvolver isso daqui. Se você não começar a mudar essa sua mentalidade, você vai continuar sempre tendo dificuldade nas coisas. E não vai ser só em matemática, né? Vai ser no resto da sua vida também. Então vamos lá. Vamos começar a aula rapidamente em 3, 2, 1. O que eu quero que vocês façam? Resolva essas questões aqui. Eu não sei resolver. Tudo bem, então a gente vai resolver juntos, tá bom? Resolve primeiro se você souber e aqui eu vou te explicar os conceitos. A gente vai começar por equações porque a equação ela já traz elementos dos outros assuntos, tipo 4 operações, e a gente pode aprender tudo junto. Então não é para você se assustar com isso daqui. Quando a gente fala, por exemplo, quanto que é 2 mais 2, isso daqui é uma equação. Por quê? 2 mais 2 é igual a x, é um valor desconhecido, certo? Então, isso daqui já é uma equação que você está fazendo. O que a gente está colocando aqui agora é uma equação, só que com os elementos invertidos. Então, 2 mais x é igual a 4. Basicamente é a mesma coisa, tá bom? Então, olha só. O que eu quero que vocês aprendam aqui? Primeira coisa que você tem que saber é visualizar as informações. Então, aqui a gente tem um valor x desconhecido, que a gente não sabe, e a gente tem 2 valores conhecidos, 2 unidades. E isso daqui é igual a 4 unidades, tá bom? Visualizar assim te ajuda de diversas formas. A primeira forma que isso daqui ajuda é que você consegue converter essa informação, que é simbólica, né? 2, 4, isso daqui na cabeça de muita gente não tem valor nenhum. Mas quando você converte nisso daqui, você tem um valor quantitativo visual. Você entende que 2 é isso daqui. Você entende que 4 é o dobro de 2. Então, visualmente, você tira já informações. Se você tem essa dificuldade, começa a visualizar dessa forma aqui, certo? Tá. Então, a gente tem aquilo ali. Equações. Sempre que a gente tiver uma igualdade, o que significa? Significa que este lado aqui é exatamente igual a esse lado. O peso é o mesmo. Então, o que acontece com esse peso? É uma balança, é um joguinho que a gente está brincando. O que acontece se eu remover uma bola desse lado aqui, né? Uma unidade desse lado? Concorda que aqui vai ter menos peso, então esse lado vai ficar mais pesado, esse lado vai ficar menos pesado. Com isso, a gente deixa de ter uma equação e a gente vira uma inequação, uma desigualdade. Não é isso que a gente quer, tá bom? O que a gente quer? Manter o mesmo peso dos 2 lados. É um jogo. Então, a gente vai tirar um peso dos 2 lados. E puf. Concorda que aqui está igual o peso dos 2 lados? Percebe?
Qual que é o próximo passo? Vou remover mais um peso. Removi um peso de dois lados. A balança continua igual. Só que agora eu tenho a informação de que x é igual a 2. E como x é igual a 2, já está resolvido o nosso problema. A gente descobriu qual que é o peso do nosso valor x. Então a estratégia de uma equação é isolar a incógnita, a variável, enfim, o x da questão a gente vai deixar de um lado, e do outro lado a gente vai deixar a resposta. Essa é a nossa estratégia. Então tudo que tiver desse lado a gente vai ter que passar para o outro. Se o x estiver desse lado, tudo que estiver desse lado a gente vai passar para o outro lado, vai deixar o x sozinho, tá bom? Esse é o esquema da equação. Matematicamente falando, o que a gente fez aqui? A gente fez o seguinte: x mais 2 é igual a 4. A gente fez então, a gente subtraiu o 2 dos dois lados, certo? E como eu fiz a mesma operação dos dois lados, a balança permanece equilibrada. Na matemática, sempre que eu tiver um número e eu unir ele ao oposto dele, então mais 2, menos 2 ou menos 2 mais 2, o que vai acontecer? Eu anulo esses números, certo? Para qualquer número. Ou seja, se eu tiver x e eu subtrair x, ele anula. Se eu tiver 2a e eu subtrair 2a, ele anula. Beleza? Então, na soma e na subtração, eu tenho que somar ou subtrair pelo mesmo número. Certo? Né? O que eu quero dizer com somar ou subtrair é, se for negativo, eu quero adicionar um positivo. Se for um positivo, eu quero adicionar um negativo para conseguir anular eles. Certo? Estrategicamente, às vezes, é importante fazer isso. Então, beleza. Aqui a gente fez isso daqui. O nosso 2 cancelou. E aqui do outro lado ficou 2. Então, x igual a 2. Na escola, como a gente aprende? A gente aprende da forma resumida. Então, a gente aprende na escola, que é uma coisa muito errada, que a gente passa o número para o outro lado invertendo o sinal. Então, se aqui era 2, do outro lado vai ficar menos 2. É uma forma resumida de pensar, mas se você não entende a lógica por trás disso, vai te levar a fazer besteira na matemática mais para frente, tá bom? Você tem que entender por que ele passa para o outro lado. Então é isso. Próximo exercício, x menos 2 igual a 4. Basicamente, quase igual. Só que eu quero mostrar para vocês o quê? Uma forma de representar os números negativos. A gente vai representar por riscos, assim. Certo? Por que riscos? Eu vou te mostrar. Então lembra, esses dois lados aqui eles estão equilibrados numa balança, né? Deixa eu só desenhar a balança inteira só para vocês entenderem porque eu estou fazendo risco, para não parecer maluco. Imagina isso aqui é uma balança, são dois pratos, eles são equilibrados. Para eu isolar o meu x, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tirar esse menos 2 desse lado. O que é o menos 2? É uma dívida que você tem. Se você não entende número negativo, entende como dívida. Você tem R$4 e você gasta 8, você está devendo 4, certo? Uma dívida. Então, desse lado aqui eu tenho uma dívida, né? Eu estou com um número negativo. Como que eu faço para remover ele? Eu vou adicionar 2. Né? Se eu estou devendo R$2 e eu ganho R$2, esses R$2 são usados para pagar a dívida, concorda? Então, vamos lá. 1, 2, certo? Adicionei 2 do outro lado. E aqui eu vou adicionar 2 também. Então, se eu adiciono 2 do outro lado e 2 desse lado, o que acontece? Minha balança equilibra. E eu tenho que x é igual a... Eu vou escrever assim já, que é igual a 6. Certo? Matematicamente, vamos lá. X menos 2. E eu vou adicionar 2. Eu vou colocar entre parênteses, tá? Para ficar mais claro. E eu vou adicionar 2 do outro lado. Esse com esse cancela. X é igual a 6. Então, basicamente, o que a gente quer fazer é ir cancelando os números sempre que possível. Certo? Ou então, x menos 2 igual a 4. Passa para o outro lado, invertendo o sinal. Se era negativo, vira positivo. Vira 4 mais 2, x igual a 6. Beleza?
Próximo exercício. X mais 4 igual a 2. O que vai acontecer agora? Então eu tenho aqui x mais 4. Repara que, para falar de soma, eu não estou colocando mais na minha representação. Por quê? Se eu fizer 4 mais 2, vamos brincar aqui, ó. 4 mais 2. Eu não preciso colocar o mais. Por quê? Porque já dá para ver que se eu juntar esses caras aqui, certo? Ele dá 6. E 6 também é a mesma coisa que isso aqui. Ou é a mesma coisa que isso daqui. Né? Então eu não preciso ficar escrevendo mais aqui. O mais é o quê? É uma união das coisas. E aí eu vou te dar uma pergunta agora, desafio. Eu quero que você pense sobre isso. Tem diferença eu fazer isso daqui? Isso daqui? Muda alguma coisa? Próxima pergunta. E se eu tivesse números negativos? E eu invertesse a ordem? Mudaria alguma coisa? Eu vou mudar um número aqui. Assim ou assim. Muda alguma coisa? Então a resposta é não muda, porque 2 e 4 e 4 com 2 dá na mesma. Concorda? Se eu juntar tudo, vai dar na mesma. E aqui também, se eu tiver 3 menos 2 e... Né, pode escrever assim. E menos 2 e 3 dá na mesma. No final das contas, eles vão se juntar, ele vai cancelar 2 aqui, certo? E vai dar 1. Então dá na mesma a ordem das coisas, tá? Só que se você não trouxer o sinal junto, então, se você inverter, mas você deixar o sinal parado ali, que nem besta, aí dá problema, porque isso daqui é diferente. Então 3 menos 2 dá 1, e 2 menos 3 dá menos 1. Consegue perceber a diferença dos dois? Então, por isso que é importante você pegar uma folha de papel e sempre estar testando as coisas que você está aprendendo. Pega e testa as coisas, tá certo? Vamos lá. X mais 4 é igual a 2. E agora, como é que a gente pode fazer para resolver isso daqui? Eu posso tirar 2 daqui com 2 daqui. Só que agora não tem mais da onde tirar. Então, como que eu vou fazer? Eu vou continuar tirando dos dois lados ainda. Então, para eu resolver esses dois, eu tenho que tirar 2 daqui e tirar 2 daqui. Ou seja, x é igual a menos 2. Tá bom? O que isso faz a gente entender? Que se você não tiver da onde tirar, você vai continuar acumulando dívidas, né? Então aqui, se fosse 4 menos 8, você tira o 4 e vai sobrar ainda 4 de dívida. Certo? Então a gente vai aprender aqui a lidar com números negativos. Não importa a ordem que eles estão acontecendo, se você pensar por essa lógica, você vai descobrir como fazer. Vamos lá. Uma coisa que é muito importante da gente saber, que eu quero que vocês treinem também, que se chama prova real. O que é a prova real? É você chegou no resultado, você vai substituir o resultado na sua conta. Então, por exemplo, aqui a gente tem que x é igual a 2. Então, se eu colocasse 2 aqui, quanto que ia dar? 2 mais 2 é igual a 4. Deu certo. Se eu colocar 6 aqui, 6 menos 2 é igual a 4. Deu certo. E aqui? Menos 2 mais 4 é igual a 2. Certo? Então, se eu tenho menos 2 e adiciono 1, 2, 3, 4, vai sobrar 2. Deu certo. Próximo exercício. Agora a gente tem o menos x, né? Como que eu vou fazer para representar isso daqui? Então eu vou colocar assim, ó. Vou deixar uma interrogação com um coisinho, tá bom? Ou não. Vou fazer assim. Menos x mais 4 é igual a 2. Agora o que acontece? Eu posso remover aqui, 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 aqui
e ainda removo mais 2 e vai sobrar 2. Só que eu tenho que menos x é igual a 2. Tá? Então, para eu resolver isso aqui, o que eu posso pensar? Eu posso pensar o seguinte, que eu posso inverter, eu posso, por exemplo, adicionar x dos dois lados. Né? Vamos fazer do jeito certo. Então, se eu adicionar o x dos dois lados, certo? Então, eu estou adicionando o x aqui dos dois lados. O que vai acontecer? Desse lado eu cancelo, e do outro lado ele permanece. Agora, se eu adicionar 2 dos dois lados, certo? O que vai acontecer? Esse lado cancela, e do outro lado fica com mais 2. Então aqui x igual a 2. Fechou? Próxima lista de exercícios, agora vai ficando mais difícil. Agora a gente vai começar a falar sobre multiplicação nos nossos exercícios e também sobre divisão em frações. Vamos lá. O primeiro exercício que a gente tem aqui, ele muda uma coisa muito simples que pode parecer que não muda muita coisa, que é esse 2x. Então agora a gente tem 2x mais 2, e isso tudo vai ser igual a 8. Então agora no nosso problema, a gente pode resolver o que a gente já sabe, certo? Fazendo aqui a nossa remoção dos dois lados, a gente vai ter então que 2x é igual a 6. E como que a gente pode resolver o problema agora? Porque eu tenho x e x, certo? Eu não posso remover um x desse lado. Eu não posso simplesmente remover um x desse lado, porque eu teria que remover um outro x do outro lado. Eu não tenho isso. Como que eu faço então? Qual que é a lógica que eu posso usar aqui? Isso daqui é uma balança, certo? De um lado da balança a gente tem 2x, do outro lado a gente tem 6. Se eu pegar minha balança, os dois lados são iguais, e eu dividir pela metade um dos lados, o que acontece com o outro lado? Eu posso dividir o outro lado pela metade também, porque o metade do peso total desse lado aqui vai ser igual a metade do peso total do outro lado também. Então, diferente do caso da soma e da subtração, que a gente simplesmente adicionava 2, tirava 2 de um lado para o outro, certo? Aqui, a gente tem que considerar, na multiplicação, a gente tem que considerar o quê? A nossa balança inteira. Nosso lado da balança inteiro tem que ser ou dividido ou multiplicado por 2 para a gente manter o equilíbrio. Você não pode pegar só um dos elementos aqui e, por exemplo, dividir por 2. Eu vou te mostrar aqui um exemplo muito simples, nesse próprio exercício, certo? Então, aqui a gente vai dividir o nosso lado aqui por 2, ok? Dividindo por 2, a gente vai ter o quê? X. Do outro lado, a gente tem o quê? A gente tem 6, certo? Mas eu posso pensar 6 como se fosse também 2 mais 4. Certo? Não é a mesma coisa? Mesma coisa. Então, eu não posso chegar aqui e dividir só o meu 4 ou o meu 2 e falar que a resposta aqui é 4. Consegue perceber? Né? E ignorar isso daqui. Eu não posso chegar e fazer isso. Dividir só uma parte da minha balança. E é isso que acontece muitas vezes. Muita gente faz 2x é igual a, vamos supor que é 2 mais 6, 2 mais 4, desculpa. E aí fala o seguinte, o 2 que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, que é a operação inversa da multiplicação. Então eu passo dividindo para o outro lado. X vai ser igual a 2 mais 4 dividido por 2. Eu acho que a maioria de vocês que tem dificuldade em matemática já fez isso daqui. Dividir só uma parte do outro lado, tá vendo? É basicamente o que a gente fez aqui, ó, ilustrado. Então a gente não pode fazer isso. Como que a gente vai fazer? A gente vai pegar e a gente vai dividir por 2 tudo que tiver do outro lado, certo? A gente não pode dividir só uma parte, a gente vai dividir tudo. Então se eu tenho 6 do outro lado, divido por 2 vai dar 3, certo? Então aqui vai dar x igual a 3. Beleza? Colocando a prova real. 2 vezes 3 mais 2 igual a 8. Então substituímos. 6 mais 2 é igual a 8. Deu certo. Então percebe que aqui na nossa conta a gente teria que fazer o seguinte. Vamos lá.
Se aqui, desse lado, eu vou dividir por 2, do outro lado também eu vou dividir por 2, o lado inteiro. Então aqui eu cancelo x. E aqui eu posso tanto distribuir a divisão, certo? Ou seja, dividir esse, quanto eu posso somar, que é mais fácil, né? Isso daqui vai dar 6. Então 6 dividido por 2 dá 3. Beleza? Então aqui a gente aprendeu como fazer com divisão ou multiplicação. Aqui a gente tem o 2x, certo? E eu quero remover esse 2 daqui. Para fazer isso eu tenho que dividir por 2, certo? Então, qual que é a regra que a gente entende disso? Quando eu tenho um número multiplicando, por exemplo, 2 vezes x. Se eu quiser cancelar o 2, eu preciso dividir pelo mesmo número. 2 dividido por 2 dá 1, né? Então, no caso aqui, totalizaria 1 vezes x, que é a mesma coisa que x, certo? Repara que, quando eu faço 2 menos 2, eu tenho 0. Mas, quando eu faço na multiplicação, eu tenho 1. Por que que eu quero transformar em 1 e não em 0? Porque se eu transformasse em 0 vezes x, eu não estaria anulando só ele, eu ia estar anulando o x também. Porque qualquer número vezes 0 dá 0, né? Porque eu estou falando que ele não vai acontecer nenhuma vez. E se eu tiver uma divisão, por exemplo, x dividido por 2, vamos colocar aqui igual a 4, para eu cancelar esse carinha, eu preciso multiplicar esse número por 2. Então eu multiplico por 2, e aqui eu também vou multiplicar por 2 o outro lado inteiro, certo? Cancela, cancela, e aqui vai dar 8. Então aqui a gente tem a propriedade, tá? Para a gente simplificar ou anular a multiplicação e a divisão, que é uma coisa também que você tem que entender. Só para ver se vocês entendem também, certo? 2 vezes 3 e 3 vezes 2 faz diferença? Pensa aí e responde. Você pode desenhar. Se a gente desenhar 2 vezes 3, é isso daqui, e 3 vezes 2 é isso daqui. Percebe que eles são iguais. Se a gente pegar essa lógica e eu falar 2 vezes meio, eu posso escrever pela multiplicação e divisão. Sempre que tiver multiplicação e divisão, a gente está falando do mesmo nível matemático. Então aqui, o que acontece? Eu posso falar que isso aqui é a mesma coisa que 1 vezes 2 dividido por 2. Certo? Porque eu estou invertendo aqui a ordem. Então, 2 vezes meio seria isso daqui. 2 vezes meio. Certo? E uma vez 2 sobre 2, né? Que seria a mesma coisa que um negócio dividido em duas partes, só que eu tenho as duas partes preenchidas. Então, se eu juntar isso daqui, vai ser igual, tá bom? Então, por isso que quando tiver multiplicação e divisão, tanto faz, né? Da mesma forma, também tanto faz o sinal. Se eu tiver menos 2 vezes meio e eu quiser falar que isso daqui é a mesma coisa que 2 vezes menos meio, dá na mesma. O sinal, eu também posso passar para o outro lado. Por quê? Porque todo sinal negativo de um número é a mesma coisa que eu falasse que tem menos 1 vezes aquele número. Então, isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Então, quando eu pego um número assim, ó, 3 vezes 2 vezes, sei lá, menos 1, eu posso simplesmente tirar o sinal de um lado e passar para o outro e tanto faz. É a mesma coisa que eu falasse que é menos 3 vezes menos 2 vezes 1, por exemplo. E como 1 tanto faz, cancela aqui e por aí vai, tá bom? Beleza, vamos para o próximo exercício? Então agora a gente vai ter o quê? 2x mais 2 vezes 3 igual a 10. O que acontece? Eu estou somando aqui, e um erro comum que pode acontecer é você olhar o mais 2 e falar, só passar para o outro lado subtraindo. E aí ficaria 2x mais
3, ou vezes 3, eu não sei qual que é a bizarrice mental que você vai fazer aqui, e passa para o outro lado subtraindo, né? Então, subtrai por menos 2 ali. Isso está errado. Por que está errado? Porque a prioridade dos sinais sempre vai ser do mais complexo para o mais simples. Certo? Então, primeiro eu vou tentar resolver o que é mais complexo. E aí eu vou indo para o simples. Por que eu vou resolver dessa forma? Então, por exemplo, você tem 2 vezes 3. 4 mais 2 vezes 3. Eu nunca vou fazer isso daqui antes. Por quê? Porque 2 vezes 3 significa isso daqui, ó. E 4 significa isso. Certo? Então percebe que 2 vezes 3 é uma representação simplificada disso aqui. Né? É uma outra forma de enxergar a mesma coisa. Eu não posso somar 4 mais 2. Por quê? Porque eu somar 4 mais 2 vai dar o seguinte, vai dar 6 vezes 3. E aí 6 vezes 3 é muito diferente, porque vai dar um número completamente diferente, né? Se eu escrever 6 vezes 3, vai dar um negócio assim, que é completamente diferente disso daqui, tá? Então, sempre respeita as operações do mais complexo para o mais simples. Se tiver potência, mesma coisa. Se tiver potência, sempre resolva a potência, que é uma multiplicação, né? Nada mais é do que 2 vezes 2. E aí depois eu multiplico aqui. Né? Se eu multiplicar primeiro, vai dar 6 ao quadrado, que é um outro número completamente diferente. Tá bom? Então sempre respeita a ordem. Complexo para o simples. Não tenho que ter dificuldade. Então aqui 2x mais 2 vezes 3 igual a 10. Como que eu vou fazer? 2x mais 6 é igual a 10. Certo? Vou fazer menos 6. Vou fazer menos 6. 2x igual a 4. E agora? Eu tenho de um lado 2x, do outro lado eu tenho 4. Divido os dois pela metade, certo? Então, divido os dois por 2. E eu vou ter x igual a 2. Se eu substituir aqui, o 2 vai dar 2 vezes 2 vai dar 4, mais 6, que dá 10. Então, provamos que é real. Então, até agora, a gente viu várias propriedades dos números. A gente viu sobre soma, sobre subtração. Agora a gente vai chegar numa parte que começa a dar uma complicada, que seriam as frações. Eu vou reescrever isso daqui de um jeito melhorzinho, tá? Então, 2x dividido por 3 mais 4 é igual a x menos 12. Como que você resolve este problema? Tá? Primeiro, vamos escolher um lado para trabalhar. Eu vou escolher esse lado aqui para ficar com o meu x. Tá? Então, esse lado aqui eu quero que fique o meu x. Eu vou colocar 2x dividido por 3. Então, o 4 eu quero eliminar ele. Como que eu faço? Subtraio por 4, subtraio por 4. Vai dar menos 16 aqui. Tá? Menos 16. O x, quero fazer a mesma coisa. Subtraio por x, subtraio por x. Ou seja, ele passa para o outro lado mudando o sinal, né? Como vocês gostam. E agora? Agora tem um problema, que é o seguinte. De um lado eu tenho um número, ok, é isso que a gente quer. E do outro lado, eu tenho x de uma forma que... Mano, como é que eu resolvo isso daqui? Porque esse 3... Como que eu faço para passar ele para o outro lado? Eu posso multiplicar por 3 aqui? Cancelar o 3. E multiplicar por 3 aqui? O que vocês acham? Tá certo ou tá errado? Tá errado. Por quê? Porque eu tenho que multiplicar tudo isso daqui por 3, certo? Então não é só esse carinha aqui. É o meu lado inteiro por 3. E aí eu consigo resolver. Essa daqui é uma forma da gente resolver equações com frações. Então aqui, o que acontece? Eu conseguiria multiplicar por 3, cancela. Daria 2x menos 3x, porque eu multipliquei por 3 também, igual a menos 16 vezes 3, vai dar menos 30, 48.
Agora, o que vai acontecer? 2x menos 3x dá x menos x, igual a menos 48. Então, eu posso inverter os dois de lado, ficaria 48 igual a x, concorda? Ou eu posso multiplicar esse lado por menos 1 e esse outro lado por menos 1. Então, vai dar x igual a 48. Será que deu certo? Será que deu certo? Vamos ver se deu certo. Talvez não tenha dado certo. 2 vezes 48 dividido por 3. Mais 4 é igual a 48 menos 12. 48 menos 12 dá 36. 48 dividido por 3, como que a gente pode pensar? Olha só, então mais um truque aqui de matemática básica para vocês. Ah, eu não sei fazer divisão, Kio. Como é que eu faço para fazer divisão? Vamos pegar esse número aqui, que é grande, e vamos pensar num número que tenha a ver com 3. Por exemplo, 30, não é? 30 não está na cara que 30 tem a ver com 3? 3 vezes 10 dá 30, certo? Então, 3 vezes 10 dá 30. Coloca na sua cabeça isso daqui. O que sobrou de 30 para 48? É 18. Né? Qual que é o número da tabuada do 3 que dá 18? É 6, não é? Então, 3 vezes 6, 18. Então, aqui vai dar 10 mais 6, 16, né? Então, isso daqui tudo vai dar 16. 2 vezes 16, 32. 32 mais 4, 36. Então, 36 igual a 36. Provamos que está certo. Beleza? Tá, essa daqui é uma forma que você tem de fazer uma equação com fração. Vamos fazer de outra forma agora. Então, aqui a gente tem 2x dividido por 3 mais 4 igual a x menos 12. Né? Então, a gente vai ter o quê? 2x dividido por 3 menos x igual a menos 16. Próxima forma que a gente tem para fazer é fazer uma operação entre frações, que é uma coisa que você tem que saber para você aprender o resto da matemática. Então, quando você tiver duas frações, como que você faz? Vamos pensar num problema mais simples. Meio mais 1/3. Você não pode somar meio com 1/3 porque eles estão falando de coisas diferentes. Meio seria isso daqui e 1/3 seria isso daqui. Né? Se você colocasse aqui num círculo... Oxi, não sei fazer 1/3, calma aí. Se colocasse num círculo, meio seria metade de um círculo pintado, certo? Um círculo dividido em duas partes, é isso que quer dizer. Eu pego uma unidade, divido em duas partes, e dessas duas partes eu vou pegar uma, certo? Então eu vou pintar uma parte desses dois. Do outro eu divido em 3 partes e eu vou pintar uma parte. Então a gente está falando de coisas diferentes. A gente não está falando da mesma coisa. O que é uma fração? É você dividir pela quantidade de baixo e multiplicar pela quantidade de cima. Isso que quer dizer uma fração, certo? Então, por exemplo, se eu tenho 10 vezes... Eu quero metade de 10. O que eu estou falando? Eu vou pegar 10 unidades. E eu vou dividir esse negócio em 2. E eu vou pegar uma parte. Ou seja, vai dar 5. Vamos fazer uma outra, só para brincar aqui. Então, aqui, 10 vezes 3 sobre 2. O que isso significa? Ou até 3 sobre 2, né? O que isso aqui significa? Significa que eu vou pegar uma unidade, eu vou dividir no meio, e eu vou pegar 3 partes. Então, eu vou pegar 1, 2, 3. Então, 3 sobre 2 seria isso daqui. 1,5. Tá? Mas eu quero 10 aqui. O que isso significa? Pode ser que isso aqui seja multiplicado por 10, mas você pode pensar o seguinte. Eu vou pegar 10. Cadê? Vou dividir por 2. E agora eu vou pegar 3 partes disso.
Vou repetir isso daqui 3 vezes. Então, uma vez, 2 vezes, já que cada parte vale 5, né? 3 vezes. Então vai dar quanto? 15. 10 vezes 3, 30, dividido por 2 dá 15. Tá? Então essa é a lógica da fração. A fração, na verdade, tem várias lógicas. Basicamente, a fração é a mesma coisa que divisão. Para você aprender matemática, você não fica fazendo divisão, sempre faz fração. Vou te explicar depois por quê. Mas enfim, vamos voltar para o nosso problema. Eu estou divagando aqui. Estou divagando porque realmente é para ver se seu cérebro dá um choque, assim. Então, meio mais 1/3. Quanto que vai dar isso daqui? Eu não consigo somar, mas eu consigo fazer o seguinte. Vou fazer maior aqui. Meio e 1/3. O que eu posso fazer? Como as partes são diferentes, eu posso pegar esse cara aqui e eu divido em 3 partes. Cada parte eu vou dividir em 3 partes. Ou seja, eu vou ter uma fração sobre 6. E aqui eu vou dividir tudo no meio também. Puf, puf. Basicamente, né, se eu pegar isso aqui e inverter, que eu fiz besteira de fazer desse lado, as duas frações vão ser iguais, tá vendo? Elas vão ser uma unidade dividida por 6. Só que o que acontece? Antes, eu tinha metade pintada. Ou seja, agora eu tenho 3/6. E no outro eu tinha uma parte pintada. Ou seja, agora eu tenho 2/6. Né? Então, quando a gente fala de frações, a gente pode encontrar frações equivalentes à outra. O que é uma fração equivalente? Se eu divido cada pedaço pela metade, eu vou pegar o dobro de pedaços, concorda? Consegue pensar sobre isso? Se você tem uma pizza, e você come metade da pizza, certo? Você come um pedaço, porque ela está dividida no meio. Se eu pegar e dividir em 4 pedaços, você dobrou a quantidade de pedaços e você vai comer agora o dobro de pedaços. E olha que engraçado, você está comendo o dobro de pedaços, mas você não está comendo mais, você está comendo a mesma quantidade. Né? Então, a lógica por trás disso é o seguinte. Se eu quiser fazer uma fração equivalente, eu vou multiplicar por uma fração, por exemplo, aqui, onde o número de cima e o número de baixo são iguais. Numerador e denominador são iguais. Por quê? 3 dividido por 3 dá 1. E qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. É a mesma coisa. Então, se eu fizer isso daqui, eu vou ter o quê? 3 sobre 6. Que é a mesma coisa que meio. E num terço? Se eu multiplicar por 2 sobre 2, vai dar 2 sobre 6, que é a mesma coisa que 1/3. Tá? É a mesma coisa. Agora, eu consigo fazer 3/6 mais 2/6? Consigo, porque eles estão falando da mesma coisa. Então eu posso somar, que vai dar 5/6. Certo? Então essa é a lógica da multiplicação, não, da soma de frações. Eu quero encontrar uma base que seja igual para ambos os lados. No nosso caso, nossa base é 3 e a outra é 1. Qual que é o elemento que eu posso fazer? Como que eu posso encontrar uma base igual? Eu posso multiplicar isso daqui por 3, não posso? Então, se eu multiplicar esse cara aqui por 3 embaixo e por 3 em cima, o que vai acontecer? 2x dividido por 3 menos 3x sobre 3. Como eles têm a mesma base, eu posso até reescrever assim. Ó. Sempre que tiver a mesma base, eu posso colocar ele junto. Assim. Ó. Mesma coisa. Isso daqui é igual a isso daqui. E aí vai ficar quanto? Vai ficar 2x menos 3x, vai dar 5x, certo? Desculpa, 5x não, vai dar menos x, dividido por 3. Certo? Então eu vou fazer a conta aqui. Ó. Vai dar isso daqui, que é igual a menos 16. Menos com menos tanto faz, vamos ignorar. E como está dividindo, se eu multiplicar por 3, os dois lados, vai dar quanto? X igual a 48. Eu cancelo e multiplico ali. Tá bom?
Se você não estiver entendendo, você tem que pegar no papel e fazer. Como que você faz para treinar tudo isso? Você pode pegar os mesmos modelos de exercícios e mudar os números. Não precisa ser número diferente, grande, bizarro. Ao invés de 2x, coloca 3x. Ao invés de 4, coloca 6. Ao invés de 2, coloca 8. E vai tentando fazer os exercícios você mesmo. Você não precisa que alguém te passe. Só escrever qualquer número com x, tudo misturado numa lambança. Tenta resolver e depois que você chegar no resultado, você substitui de volta e vê se você acertou ou não. Você não precisa de um professor para ficar estudando isso daqui. Você não precisa de eu te passar nada, entende? Se você fizer esse exercício de criar algumas equaçõezinhas aqui, imaginar a equação que você quiser e depois tentar provar e ver se deu certo, você sozinho consegue desenvolver toda a matemática básica. Tudo que tiver aqui, você desenvolve sozinho, tá bom? Vamos só agora finalizar, que a gente passou os exercícios. Vamos falar aqui sobre alguns tópicos que faltaram nisso tudo, né? Que eu não vou ficar passando um exercício por tópico, senão a gente vai ficar a semana inteira aqui. Vamos lá. 4 operações. O que a gente aprendeu? Soma é a mesma coisa que unir elementos iguais, certo? Então isso daqui é a mesma coisa que só chegar e juntar tudo. Se eu tiver elementos contrários, o que vai acontecer? Quando eu unir eles, eu vou cancelar, eu vou anular os elementos. E o que sobrar, sobrou. Então, por exemplo, se tivesse 3 menos 2, sobrou 1. Se eu tivesse 2 menos 3, sobrou menos 1. Certo? Muito fácil. Então, aprendemos a somar e a subtrair. Você vai reparar que subtração, em espanhol, por exemplo, é chamado de resta. Né? Subtrair. Ou também a diferença. Qual é a diferença entre esses números? Qual é a diferença entre a idade de Pedro, que tem 8 anos, e de Maria, que tem 12 anos? Então, a diferença é o quê? É 12 menos 8, que é igual a 4. Beleza? Multiplicação. Multiplicação é a repetição. Então, quando eu falo 3 vezes 2, eu estou falando que eu tenho 3 vezes o número 2 acontecendo. Então, 1, 2, 3 vezes. Todo número, a maioria dos números, eles podem ser decompostos dessa forma. Então, se eu pegar, por exemplo, do número 1 ao 10, eu tenho o número 1, o número 2 é a mesma coisa que 2 vezes 1, o número 3 é a mesma coisa que 3 vezes 1, o número 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2, o número 5 não tenho como fazer nada, o número 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3, o número 7 não tem o que ser feito, que vai ser a mesma coisa que 3 e 4. O número 8, 2 vezes 4. Número 9, 3 vezes 3. Olha que interessante. Então aqui a gente tem uma cadência aqui de números. Certo? E a gente consegue entender as famílias dos números. De onde que eles vêm? Então, por exemplo, o 6 ele é a união desses dois caras. O 4 é 2 vezes 2. O 8 é 2 vezes 4, vai dar 8. O 9 é o quê? É 3 vezes 3, 2 vezes. Certo? Todos os números eles vão ser compostos por multiplicações, a não ser que eles sejam primos. Então, todos os números que não tem muito de onde tirar, certo? Não tem uma multiplicação que gera eles, são considerados primos. E esses números são os que são, digamos assim, os chefes das famílias. Então, quando eu pego o número 15, o que eu posso pensar do número 15? Que ele é 3 vezes 5. Então, ele é feito dessas duas famílias. 21 é o quê? 3 vezes 7. Então, se você pegar os números e começar a entender dessa forma, te ajuda muito. Principalmente por quê? Porque a gente não está falando de divisão. Divisão é uma das operações mais chatas de você aprender. Mas, se você consegue perceber aqui coisas como 48. 48 é o quê? É a mesma coisa que, vamos pensar aqui, 6 vezes 8. Certo? Eu posso falar que 48 é 6 vezes 8, tá na tabuada.
Eu não sei a tabuada do 3, que dá 48, mas eu sei que 6 vezes 8 dá isso daqui. 6 eu sei que é a mesma coisa que 2 vezes 3. Agora eu posso cancelar 3 com 3, que vai dar 2 vezes 8, que dá 16. Entende? Então, se você não precisa saber divisão, fazer divisão com números gigantes, né? Você não precisa saber fazer as coisas assim. Se você simplesmente colocar em fração e for simplificando essas multiplicações, você chega no resultado. Por exemplo, não sei que 144 dividido por 12. O que eu posso fazer? Posso dividir por 2 e por 2 aqui, tá? Então, eu divido por 2 vai dar 6, e ali por 2 vai dar 72. Ainda dá para dividir por 2. Então, embaixo vai dar 3, e aqui vai dar 35, 36. É isso? 36. Agora eu posso dividir por 3. O que vai acontecer? Se eu dividir por 3 aqui vai dar 12. E aí deu a resposta, por exemplo. E eu posso, então, resolver problemas de matemática simplesmente usando a minha cabeça. Você não precisa de um professor te dizendo, se resolve dessa forma. Você pode usar a cabeça, por exemplo. 36 é a mesma coisa que 30 mais 6, dividido por 3. Se eu dividir aqui vai dar 10, se eu dividir aqui vai dar 2. Deu 12, né? Mesmo que eu não saiba dividir 36 por 3, eu posso fazer algum esquema desse tipo para chegar no resultado. Não existe uma regra, existem vários caminhos para você chegar na sua resposta. Quanto mais você for pensando sobre matemática, mais fácil é de você encontrar caminhos que funcionem para você. E não tem como você errar, é impossível de você errar em matemática. Isso que é engraçado. Quer dizer, errar é possível. O que é impossível é você errar e permanecer errando e acreditando que aquilo está errado. Quando você erra em matemática, você sabe que está errado. Por exemplo, 36 dividido por 3 é 12. Vamos supor que eu errei a conta e eu coloquei 14. Como que eu faço para saber se eu estou certo ou se eu estou errado? Vou fazer 3 vezes 14. 3 vezes 4. 2, 1, 42. Está errado. Por quê? Porque era para dar 36. Então não tem como você errar matemática e continuar errando matemática. A não ser que você goste de persistir no erro. E aí é burrice, né? Como a gente está considerando que as pessoas não são boas, agora que você sabe fazer a prova real, é só você testar. Faz a sua conta, faz a prova real depois, para ver se você acertou, se você errou a conta. Se você estiver errado, você está errado. Tenta de alguma outra forma. Pensa um pouquinho melhor no exercício até encontrar a resposta. Não tem erro. Por isso que é legal uma matéria de exatas. Não tem essa de você, não entendi o negócio. Não. A prova real existe ali. Só existe uma resposta e é isso. Né? Muito fácil. Tem várias possibilidades. Vamos lá. Sinais. Como muita gente erra isso daqui. Menos 2, menos 4. Quanto que dá menos 2, menos 4? Aí a pessoa decora da escola, que a escola funciona para burrificar o aluno, que menos com menos dá mais. Então aí a pessoa coloca menos com menos dá mais, dá 6 positivo. Não, não é. Pelo nosso método, vamos lá, representação. Quanto que dá isso daqui? Tem como dar 6? Não tem como dar 6, gente. Ó. Tem uma a mais. É menos 6. Não tem como, não tem por que virar 6. Não tem explicação lógica para a gente errar uma conta dessas, entende? Multiplicação, regra de sinais na multiplicação, que é diferente da regra de sinais na soma e subtração, tá? Isso que você tem que entender, por isso que às vezes as pessoas erram. Quanto que é 2 vezes menos 3? Então, se eu estou falando de 2 vezes menos 3, estou falando o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó. Menos 6, certo? Então, a gente sabe que 2 vezes 3 dá 6. E como eu tenho um sinal, o que você vai entender? Que com um sinal de negativo, o sinal inverte o sinal também. E fica negativo. Se o sinal fosse menos 2 vezes 3, a gente já aprendeu que tanto faz a ordem das coisas. Então, isso daqui vai ser igual a isso daqui. Mesma resposta, não tem por que decorar. Próxima possibilidade é menos 2 vezes menos 3. A gente sabe que isso vai dar 6. E agora a gente vai trabalhar o sinal. Se positivo com negativo deu negativo,
Negativo com negativo só pode dar positivo, tá? Por quê? Quer que eu desenhe? Vamos lá. 2 vezes 2, 2... isso daqui, 2 vezes 2, 1 vezes 2, 0 vezes 2, menos 1 vezes 2, menos 2 vezes 2. Vamos fazer em ordem, né? 2 vezes 2 dá 4. 1 vezes 2 dá 2. 0 vezes 2 dá 0. Menos 1 vezes 2 só pode dar menos 2, tá vendo? Como que é lógico as coisas? E aqui é o espelhamento dos números. Certo? Beleza. Agora, vamos fazer o contrário. Menos 2 vezes 2. Desculpa. 2 vezes menos 2. 1 vez menos 2. 0 vezes menos 2. Menos 1 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2. Vamos fazer isso daqui? Então, aqui vai dar menos 4. Vai dar menos 2. Vai dar 0. E agora? Vai espelhar. 2, 4. Não é a mesma coisa? Ó. Espelhando daqui. Então, quando você inverte o sinal, logicamente, né, ele vai inverter o sinal aqui também. A gente pode entender isso de diversas formas. Tem várias formas de entender. Eu gosto de explicar dessa forma aqui, tá bom? Então, isso daqui são as regras de sinais que a gente tem. Quando tem um negativo, o sinal final vai ser negativo. Multiplicando, né? Se eu tenho 2 negativos, o sinal final vai ser positivo. Se eu tenho 3 negativos, o que vai acontecer? Vai inverter de novo. Menos com menos dá mais, então cancela, vai ficar negativo. Menos com menos, vezes menos. Agora foi 4 vezes, vai dar positivo. Qual que é a lógica que você vai ter? Um número ímpar de sinais negativos dá negativo. Então, negativo é uma coisa que ímpar. Quantidade par dá positivo. Então, quantidade ímpar, negativo. Quantidade par, deu positivo. Na multiplicação, né? Se eu tivesse isso daqui, multiplicando, daria mais... vai dar 16, né? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16, tá certo. Beleza? Ok. Decimais. Na matemática, a gente muitas vezes vai ver coisas assim. E aí você fala, Rio, eu não entendo decimais. Para mim é difícil de entender números com vírgula. O que a gente vai entender? Tá? 0,2 é a mesma coisa que eu pegar o número 2 e dividir por 10. Mesma coisa. Pega 2 e divide por 10 vai dar 0,2. Se você fizer a conta, coloca na calculadora. Mesma coisa. Então, 0,02 é a mesma coisa que 2 dividido por 100. Qual que é a lógica que a gente vai ter aqui? A quantidade de casas decimais é só a gente dividir por 10. A gente só dividir por, né, um número, tipo 10, 100, 1000 e tal. O número de zeros vai ser o número de decimais. Então, 2 decimais, 2 zeros. 32 aqui seria o quê? 32 dividido por 100, porque são 2 casas decimais. Só isso você tem que fazer. Toda vez que você ver um decimal assim e você bugar, converte para isso daqui. Tá certo? E aí vai ficar um pouquinho mais fácil de você trabalhar as coisas. Ah, eu quero fazer divisão com números decimais. Como que eu faço? 12 dividido por 10, dividido por 2, dividido por 10. Como que eu faço divisão de duas frações? Eu inverto essa fração de baixo aqui e passo multiplicando. Então é a mesma coisa que 12 dividido por 10. Isso daqui você tem que decorar, né? É a mesma coisa que isso daqui. Cancela, cancela. É a mesma coisa que 12 dividido por 2, que é a mesma coisa que 6, por exemplo. Entende? Então você não precisa saber fazer conta de divisão com decimais. Só fazer isso. E soma, Rio. E se eu quiser fazer soma e eu não sei fazer essa conta? Na verdade, com soma e subtração é bem fácil, né? Só você alinhar os números, só alinhar a vírgula e fazer a soma normal. Então aqui seria o quê? 1,4.
Mas você também pode converter isso daqui para decimais. Não tem um motivo para não fazer isso. Então você pode converter para decimal e falar que é 14 dividido por 10. Lembrando que o de baixo não soma, né? Você não faz a operação no de baixo, tá bom? Ele mantém a base só. 12 décimos mais 2 décimos é igual a 14 décimos. Então, 1,4. Pode converter de volta depois. Então, você não precisa ficar decorando como faz continha com vírgula. É só transformar em fração e fazer a conta com fração. Se você souber fazer contas com fração muito bem, você resolve toda a questão dos decimais. Não precisa se preocupar com isso. Tá bom? E aqui a gente tem, então, a questão da conversão e simplificação das coisas, né? Você pode sempre converter um número em decimal. É só você dividir por algum cara da família do 10 com a quantidade de zeros igual à quantidade de casas decimais. E pronto, você transformou. Beleza? Então aqui eu acho que a gente já viu praticamente tudo o que você precisa saber de matemática básica. Quero só que vocês treinem isso daqui. Não é só assistir aula. Eu sei que em vários momentos você vai sentir dúvidas, você vai ficar, nossa, não entendi isso daqui. Mas, se você pegar um papel e for fazendo as contas juntos, se você for mudando um número ou outro e tentar criar o seu próprio exercício, se você treinar a prova real e sempre testar se a sua conta está certa sozinho, você vai chegar lá, você vai aprender isso daqui, tá bom? Então, cara, um diazinho você resolve isso daqui. Um diazinho você faz esse negócio. E aí depois é só continuar estudando matemática, porque aí você já vai ter uma base para entender tudo isso daqui, tá bom? Ah, Rio, mas e tabuada? Eu não sei tabuada direito. Você não precisa saber tabuada, meu amigo. Se você cair lá numa questão, quanto que é 6 vezes 7? O que você pode pensar? Pô, o Rio me ensinou que 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Vezes 7. Eu sei a tabuada do 3? Sei. Então 3 vezes 7 dá quanto? 21. 2 vezes 21 dá quanto? Também sei multiplicar por 2, dá 42. Bom? Matemática é sobre ser espertinho, é sobre você encontrar uma solução para um problema complexo que você não sabe resolver, utilizando aquilo que você sabe. Né? Então, você vai começar a reparar alguns padrões, por exemplo. Multiplicar um número por 2 é fácil, multiplicar um número por 3 até que é fácil, mais ou menos, multiplicar por 5, multiplicar por 10. São números fáceis, então se você conseguir converter a sua conta em alguma coisa relacionada a isso, você simplifica a sua vida. Mesma coisa soma e subtração, né? Se você tem um número que é muito difícil, tipo 27 menos 89, como que eu faço para resolver esse cara aqui? Pô, como que você faz para conseguir resolver isso aí? Você pode simplificar isso daqui. Por exemplo, isso daqui, se eu subtrair dos dois lados, pode ficar o quê? Eu vou tirar 20 dos dois lados, por exemplo. 69. E aí eu tiro 7 aqui, né? Vai ficar isso daqui. Deu certo? 27 mais 62 dá 89, né? Então deu menos 89. Ah, beleza, é isso. Entende? Então sempre tem um esqueminha para você fazer as contas. Se você não souber fazer, você pode ir aprendendo com o tempo. Mas isso não é uma coisa que é ensinado, isso aqui é lógica. Tá? Isso aqui é a sua vontade de tentar resolver um problema de alguma forminha inteligente aqui, né? Marota, tá bom? Então assim, agora o que você vai fazer? Você vai pegar, depois que você aprender matemática básica, você vai pegar as provas do Enem, você vai tentar ordenar elas da melhor forma possível e aprender por questões. Então você pega um exercício do Enem, tenta fazer, vê a resolução, vê a matéria, tenta entender e volta a aplicar nos exercícios. Quais são as matérias mais importantes para fazer agora, que eu já passei para vocês várias vezes, que é média, moda e mediana, proporção, porcentagem, conversão de unidades e escalas e geometria. Souber esses 3 caras, você tira 30 em matemática, basicamente. Sabendo essas 3 matérias, você chega muito próximo disso daqui. Tá bom? O Enem de Virada, só para terminar. Enem de Virada, ele é um programa onde eu vou explicar mais umas outras coisas para a galera lá.
É um programa de 60 dias de estudo para você passar no Enem. E ele vai estar com a turma aberta até o dia 7, se eu não me engano, de setembro. 7 ou 8 de setembro, tá? Então, só esses próximos dias ele vai estar aberto, depois ele vai fechar. Por quê? Vai ficar muito tarde para você começar a estudar para o Enem, você não vai conseguir. Então, eu vou fechar a turma agora. Então, se você quiser aproveitar, aproveita neste momento, depois você só ano que vem, né? E passar no Enem agora vai te economizar muito dinheiro e muito tempo na sua vida. Tamo junto? Então, qualquer dúvida, comenta aqui abaixo. Tamo junto, até a próxima.